Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo de Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 7, o Dilúvio. Antes de iniciarmos, lembrarmos aos irmãos, eu não vou ler o capítulo todo, vou ler alguns trechos e vou comentar. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 7, o Dilúvio. A raça humana conservava ainda muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore da vida. E a existência do homem ainda se media por séculos. Houvesse aquele povo de longa vida com suas raras capacidades para planejar e executar, se dedicado ao serviço de Deus, e teriam feito do nome do seu Criador um louvor na terra, e correspondido ao propósito porque ele lhes dera vida. Eles, porém, deixavam de fazer isso. Perceba aqui logo de início que o homem ainda tinha muito do seu vigor físico, muito daquilo que o Senhor havia o concedido desde o princípio. Porém, ao invés de usar isso para adorar ao Criador, para fazer aquilo que o Senhor pediu, eles preferiam seguir os desígnios do seu coração, desígnios pecaminosos. Deus outrora a esses antediluvianos, Deus ortogara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usavam a sua generosidade para se glorificarem. O Senhor dava a eles e eles se glorificavam, eles exaltavam a si mesmos e as tornaram em maldição. Percebam, mesmo as bênçãos do Senhor, se nós não usarmos corretamente, tornamos isso em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador. Empregaram o ouro e a prata e pedras preciosas e madeiras finas na construção de habitações para si e se esforçavam por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas. Com a mais destra mão de obra procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu orgulhoso coração. Percebam aqui que o ser humano usava tudo aquilo que Deus dera, aquilo que era belo, para se glorificar e fazer uma competição uns contra os outros. Quem tem a casa mais bonita, quem tem a casa mais adornada, e assim por diante. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar sua existência. Perceba que é gradativo. Todos eles, a maioria deles, tiveram acesso diretamente a Adão, aquele que conversou com o Criador, aquele que viveu no Éden perfeito antes da queda. Mas eles usaram tanto os dons que Deus deu, as dádivas que Deus deu, para exaltar o seu orgulho, para fazer as suas vontades. Um momento que vai acabar a bateria. Voltando. Eles usavam esses dons que Deus provera para a exaltação de si mesmos e eles focavam tanto nesta terra, nas coisas aqui, e olhavam tanto para aquilo que está aqui e não no porvir e não no Senhor. Encheram tantos olhos daquilo que está diante deles que, com o passar do tempo, com as coisas que eles colocavam como prioridade, eles passaram a... Qual que é a palavra? Desconhecer o Senhor. Essa palavra? Isso. Negar a existência de Deus.
Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante a imagens de esculturas. Nós vemos aqui que a idolatria começou a se perpetuar porque eles começaram a colocar ídolos naquilo que eles faziam. As obras que eles faziam com suas mãos, eles adoravam aquilo. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoravam as criaturas de sua própria imaginação, e como resultado se tornaram mais e mais desprezíveis. Conforme o homem abandona a Deus, se afasta de Deus, ele começa a se tornar cada vez mais pecaminoso, cada vez mais desprezível. É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Se o espírito humano é exaltado acima do nível da humanidade, se não é, pela fé elevada, contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem está constantemente a submergir mais e mais. Se estamos contemplando as coisas desta terra, as obras dos homens, contemplando a homens, cada vez mais vamos nos assemelhando a isso. Cada vez mais nós vamos descendo degraus abaixo. Por isso precisamos contemplar ao Senhor. Quanto mais contemplamos ao Senhor, quanto mais passamos tempo com o Senhor, mais nos aproximamos de Deus, mais nós somos transformados por isso, transformados pelo contemplar, ficando mais parecido com a imagem do Senhor. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. E como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Percebam que, perceba que são passos, vai escalando. O homem deixa de contemplar a Deus. O homem começa a contemplar as obras de sua mão. O homem vai sendo transformado por isso. O homem começa a sucumbir aos seus desejos carnais mais baixos e agora passa a ser não monogâmico. Passa a querer mais de uma mulher, mais de um relacionamento. E com isso, o crime e a miséria aumentam rapidamente. Percebam como as relações hoje, os relacionamentos hoje, são líquidos, são rápidos, são fúteis, são superficiais. E perceba como está a degeneração humana através do crime e a miséria que cada vez mais aumentam, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. E os homens exultavam em suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Isso aqui é interessante. Perceba que o homem passou a agir. Eu quero, eu tomo para mim. Eu quero aquela mulher, eu não tenho, eu tomo para minha força. Eu quero aquela casa, eu não tenho, eu tomo para minha força. Desrespeitando completamente as liberdades individuais, a propriedade individual. E percebam, e esse ponto é importante, deleitavam-se na destruição da vida de animais, ou seja, eles passaram a comer carne e por conta disso, por conta de matar os animais, passaram o quê? A considerar a vida humana, tornaram-se mais cruéis, até que vieram
considerar a vida humana com espantosa indiferença, ou seja, a vida de um animal, a vida de um ser humano, tanto faz, é só mais uma morte. Foi escalando. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do Deus verdadeiro e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Deus deu uma missão para Noé, construir uma arca e pregar a advertência ao mundo de que o mundo seria destruído, construir um bote salva-vidas e avisar as pessoas que haveria salvação, que haveria um meio de escapar da destruição que estava por vir, mas caberia a cada um decidir aceitar a salvação de Deus ou não. Tudo o que o homem podia fazer se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia ter resistido à tempestade que deveria sobrevir à terra. Unicamente Deus podia preservar os seus servos das águas tempestuosas. Percebam que a arca por si só, se outra pessoa falasse, Noé vai construir uma arca, eu vou construir uma também, exatamente igual, não teria sido possível a salvação dessa outra arca. O que salvou a Noé e sua família, os animais lá dentro, foi o Senhor. A arca foi um mero instrumento para fazer com que as pessoas acreditassem e aceitassem. E aceitar seria entrar na arca. Não é as obras humanas que vão trazer a salvação a mim e a você. Não é aquilo que eu posso fazer que vai trazer a salvação a mim e a você. É puramente o poder de Deus. Cristo entregou a vida por nós, aquilo que nós não poderíamos fazer para que eu e você possamos ser salvos. Cabe agora eu a você escolhermos entrar na arca, aceitar a salvação de Cristo. E a aceitação, ao entrar na arca, é uma mudança de vida, um rompimento com as práticas anteriores, abandonar aquilo que eu fazia para ser uma nova criatura em Cristo. Enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus disse. Tudo quanto possuía empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados as multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Noé, ele falou com palavras, ele levou a mensagem através de palavras, mas mais do que isso, ele levou a palavra de salvação através de suas ações. Aquilo que ele fazia, o testemunho dele. Cada martelada na arca era um testemunho de que ele cria no que o Senhor o revelou, que o mundo seria destruído por um dilúvio e que a arca seria o bote salva-vidas daqueles que aceitassem. Muitos a princípio pareceram receber a advertência. Percebam, esses trechos que nós vamos ler agora caem muito com a parábola do solo fértil, do semeador. O semeador saiu a semear e tinha os tipos de solo. E percebam que nós vamos ver aqui os vários tipos de solo agora. Muitos a princípio pareceram receber a advertência,
Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Pessoas que receberam a mensagem, mas não mudaram de vida, continuaram na mesma. Até que veio a prova, não suportaram e abandonaram tudo. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito. Resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes, escarnecedores, pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas não resistiram ao convincente Espírito de Deus. E esse daqui, podemos dizer que é o solo mais perigoso, o solo que está mais abundante dentro do nosso meio. Aqueles que vão abandonar a fé quando vierem as dificuldades, quando vierem as provações, quando tiverem que abandonar a tudo nesse mundo para servir a Deus, eles não abandonarão o mundo e serão os primeiros a criticar, a jogar pedras, a dizer e a viver como que Deus não existisse, a apontar as falhas dentro da fé que eles consideram falhas, a apontar o dedo como uma seita. Eu fui liberto da seita, eu estava lá, mas vi que era um grande erro. Os maiores perseguidores são aqueles que estão hoje em nosso meio e têm esse mesmo espírito. E cuidado, eu e você, que não sejamos nós, esses que abandonarão e perseguirão o fiel povo de Deus. Generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno e declaravam finalmente que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Tem um filme no Netflix que fala sobre isso, sobre o primeiro pregador que criou a igreja nos Estados Unidos, que vinha com essa ideia de que Deus ama a todos, que é verdade. Jesus morreu por todos, que é verdade. Mas que por conta disso, não importa o que você fizesse e como você viva a sua vida, você vai ser salvo no final. E aí está o erro. Depois eu vejo se eu acho o nome. Nem sei se vale a pena ver isso, mas enfim. Teve uma pessoa que veio com essa ideia nos Estados Unidos, relativamente recente, e introduziu esse engano no meio de muitas pessoas. E muitas pessoas já com esse engano caíram naquela época do dilúvio. Muitas pessoas com esse engano estão caindo hoje. Não importa o que eu fizer, o Senhor vai me perdoar, vai me salvar, mesmo eu continuando na prática do pecado. Não importa o que você fez, se houve arrependimento, se houve confissão de pecado, o Senhor perdoa. Mas se não houver mudança de vida, se continuar a prática do pecado, não é um verdadeiro arrependimento. Então, não tem por que perdoar aquele que não quer ser perdoado. Houvessem os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz de Deus nas advertências de seu servo. Presta atenção. Houvessem os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz do Senhor na advertência de seu servo. Se na nossa geração as pessoas estivessem se voltando para obedecer à lei do Senhor, muitos estariam ouvindo as advertências que hoje são ditas, muitas vezes ditas fora do nosso púlpito, muitas vezes no nosso púlpito, e muitas vezes dentro do meio do povo de Deus. Essas advertências são ouvidas e são ignoradas. Porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão.
Muitas pessoas dentro do nosso meio, e eu falo dentro do nosso meio porque para ver como estamos numa situação crítica e precisamos mudar a nossa vida, precisamos nos entregar ao Senhor. Muita gente dentro do nosso meio não acredita que Jesus vai voltar logo. Acha que ele vai demorar mais 10, mais 20, mais 30 anos. E acabam vivendo e deixando para se entregar verdadeiramente, para fazer a vontade do Senhor, para daqui mais tarde. Porque está esperando coisas acontecerem. Não acreditam na mensagem verdadeiramente, não foram convertidos pela mensagem, rejeitam a luz. E vão esperando e deixando para cada vez depois fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Não eram as multidões ou a maioria os que se encontravam do lado direito. O mundo se achava regimentado contra a justiça de Deus e suas leis, e Noé era considerado um fanático. Eu não sei se você já passou pela experiência, mas eu já de ser considerado um fanático por guardar o sábado, por parar de comer certos tipos de alimento. E as pessoas vêm dentro do nosso meio chamando isso de fanatismo, porque querem continuar a viver como sempre viveram. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio de seu servo. Quantas pessoas não ficam zombando da mensagem? Quantas pessoas não acham que somos loucos? Guardar o sábado. Quantas pessoas não acham que somos loucos quando falamos de vida no campo? Fanáticos, extremistas. E por aí vai. Dentro do nosso meio existe a zombaria com a verdade, com o conhecimento que temos. Imagina fora. Mas Noé permanecia semelhante a uma rocha em meio à tempestade, rodeado pelo desdém e o ridículo popular. Distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu servo. Noé, mesmo em meio ao ridículo, mesmo em meio à zombaria, ele não abandonou a fé, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Percebam a diferença de Noé e aquele grupo que nós vimos no começo, que ao verem a zombaria se afastaram. Não quero ficar perto desse cara que todo mundo está ridicularizando. Não quero viver dessa forma. Não quero sofrer ou passar por isso. A ligação com Deus tornava-o forte. Na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração com referência aos acontecimentos que, tão quanto poderiam julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. Percebam que Noé estava pregando algo que jamais havia acontecido. Um dilúvio, uma chuva forte. Nunca havia caído água do céu. E o que fortalecia Noé era a sua ligação com Deus, porque a ciência humana era incapaz de provar ou de prever o que estava para acontecer. Era impossível a sabedoria humana o que Noé estava pregando. E muitas pessoas hoje falam que é impossível estas coisas por conta da ciência. E se a minha ligação com Deus e a sua ligação com Deus não estiver forte, baseado no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, nós iremos sucumbir, nós iremos aceitar aquilo que a ciência diz, ao invés do que o Senhor revelou. Passando-se o tempo sem qualquer mudança aparente na natureza, os homens cujo coração tinha por vezes tremido pelo receio começaram a refazer-se.
raciocinavam como muitos hoje fazem, que a natureza está acima do Deus da natureza. E que suas leis são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Raciocinavam que a natureza não se desviaria de seu curso e que a mensagem de Noé fosse correta. E se a mensagem de Noé fosse correta, tornavam aquela mensagem na mente do povo uma ilusão, um grande engano. Nunca choveu até hoje, então não vai chover. Eles pregavam baseado na ciência contra o que Noé tinha falado, contra o que o Senhor estava falando para Noé pregar. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinava. E estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus fez o último e solene apelo ao povo, com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir. Solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se podia achar. De novo, rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio o silêncio sobre a turba zombadora. Animais de todas as espécies, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouvia-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que aves estavam ajuntando-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passavam para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os animais limpos, em porções de 7. O mundo olhava com admiração, e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não poderiam penetrar, mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória, e a terra revestida quase em edênica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimentos ruidosos e com suas ações de violência pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada. Percebam que houve sinais. O Senhor deu o testemunho de Noé. O Senhor falou através de Noé. Eles viram, muitos creram, mas desistiram. E agora, pouco antes do momento final, a arca concluída, Noé faz um apelo. Um apelo daqueles que mexe com a pessoa. Vai no fundo. E eles veem os sinais diante dos seus olhos. O céu escurece diante do tanto de aves voando em direção à arca. Eles vêm saindo das florestas os animais de 2 em 2 e entrando na arca. Mas, passada a impressão do momento, os animais já entraram, o sol voltou a brilhar. Mesmo ninguém podendo explicar aquele fenômeno, eles simplesmente ignoraram e seguiram suas vidas. Hoje nós vamos lá em Mateus 24, nós lemos os sinais, nós vemos se cumprindo. E muitas vezes eles só causam uma impressão momentânea. No momento que estamos na igreja ouvindo as palavras, ou no momento que lemos em alguma reunião, mas saindo de lá, vivemos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo normal. A mesma coisa que aconteceu com Noé acontece conosco hoje. Das palavras serem só
ouvidas, das palavras entrarem por um ouvido e sair pelo outro, de criar momentos e não uma conversão genuína, e não uma entrega verdadeira. Muitos vemos isso diante dos nossos olhos, muitas vezes isso acontece conosco. Nós vemos as profecias de Daniel que se cumpriram, nós vemos as profecias de Apocalipse se cumprindo, algumas que já se cumpriram, e nós ficamos anestesiados. Queremos achar uma explicação para tudo. Você pode pegar aí o Daniel capítulo 11, é tão minucioso nos detalhes, explicando. E essas profecias se cumpriram que as pessoas, os estudiosos, dizem que isso foi escrito depois dos eventos acontecerem, porque é muito preciso. Mas quando nós pegamos os manuscritos, nós sabemos que foi escrito antes. E as pessoas não se convertem, as pessoas continuam nos seus erros. A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Que animação para a fidelidade parental. Muitas vezes nós vamos pregar, nós vamos fazer, nós vamos testemunhar e o mundo inteiro vai rejeitar. Mas a nossa família pode estar sendo abençoada por nós. Pelo nosso exemplo, pela nossa vida. E assim precisamos compreender e agir. A porta maciça que era impossível àqueles que dentro estavam fechar, girou vagarosamente. Ao seu lugar por meio de mãos invisíveis, Noé ficou encerrado e os que rejeitaram a misericórdia de Deus excluídos. O selo do céu estava naquela porta. Deus a havia fechado e somente Deus a poderia abrir. Assim, quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçar-se-ão por destruir o povo de Deus, mas como Noé estava abrigado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Assim como Noé, quando entrou na arca, o selo de Deus encerrou, o selo de Deus fechou a porta e marcou a porta. Quando Jesus terminar de interceder no santuário celestial, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Os salvos receberão o selo do Deus vivo e nada os poderá tocar. Estaremos protegidos pelo Senhor. Vou ler só mais 2 textos. Vou ler mais 3. Para a gente encerrar, já estamos mais de 30 minutos. Durante 7 dias, depois que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal da tempestade vindoura. Fora durante esse tempo provada a sua fé. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava-os na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão e de que o dilúvio jamais viria. Apesar das cenas solenes que haviam testemunhado, a saber, e os animais e as aves entrando na arca, e o anjo de Deus fechando a porta, continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria daquelas que assinalavam manifestações do poder de Deus. Perceba que mesmo Noé entrando na arca, mesmo Noé estando selado, ele ainda passou por tempo de prova. Mesmo eu e você, nos momentos que se seguirão, no tempo de angústia que há de vir, estaremos sendo provados. Estaremos passando pelo fogo para a purificação. Estaremos sendo refinados. Transformados ainda assim, mesmo selados, estaremos sendo transformados.
E você temos que ter a ciência disso. Noé ficou 7 dias dentro da arca com os animais já começando a fazer suas necessidades, o cheiro já não estando muito bom, lá fora, o mundo acontecendo como se nada estivesse acontecendo, e a fé de Noé sendo provada. Isso há de acontecer com você e comigo também. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos alimentos em fúria, temeu pela sua existência. Ele se havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa. Ele se havia se deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejara que vivessem para praticar suas abominações e continuar com sua rebelião contra o governo de Deus. Agora proferia imprecações contra Deus, acusando-o de injustiça e crueldade. Muitos entre o povo semelhantes a Satanás blasfemavam de Deus, e pudessem eles tirá-lo-iam do trono do poder. Outros tomavam-se de frenesi pelo terror, estendendo suas mãos para a arca e rogando sua admissão ali. Seus rogos, porém, foram em vão. Despertou-se-lhes finalmente a consciência, para saberem que há um Deus que governa nos céus. Perceba que há sempre 2 grupos dentre os perdidos. Aqueles que, em meio ao juízo que recebem pelas suas próprias ações, se voltam ainda mais contra Deus. E aqueles que agora dizem: Senhor, mas não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios. E o Senhor diz: apartai-vos de mim. Tem sempre os 2 grupos, aqueles que acreditam que ainda podem, depois de todas as advertências, de todos os avisos, serem admitidos, quando rejeitaram sempre, quando viveram sempre como quiseram. E você não podemos estar nesses grupos. E agora, para encerrar, quando os grandes e sábios provaram para sua satisfação que era impossível ser o mundo destruído pela água, quando os temores do povo se acalmaram, quando todos consideravam a profecia de Noé como uma ilusão e olhavam como um fanático, então é que veio o tempo de Deus. Percebam que tudo acontece no tempo de Deus. Não cabe a mim e a você querer antecipar os fatos, cabe a mim e a você nos entregarmos a Deus e confiarmos que as coisas vão acontecer, que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Não importa o que a ciência diz, o que as pessoas, mesmo dentro da igreja, dizem, temos de ficar com assim diz o Senhor, o que a palavra nos diz, e confiar que o Senhor vai fazer tudo no seu tempo. E que eu e você estejamos juntos ao Senhor, ao lado do Senhor, contemplando ao Senhor para sermos transformados pelo Senhor. E assim, independente do tempo, independente do momento, independente das provas, estaremos firmes como uma rocha em meio à tempestade. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem alguma outra pergunta referente a isso ou quer acrescentar algo, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Graças, Senhor, por mais esse estudo. Pai querido, que bênção sabermos que tudo acontece no seu tempo. Tudo está sob o seu controle, Senhor amado. Pai querido, nós vemos aqui advertências para nós de como o mundo foi se degenerando ao negar a tua existência, Senhor. Que isso não aconteça em nossas vidas, Pai amado. Que possamos, Senhor, contemplar mais a Ti e sermos transformados por Ti para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Que as nossas vidas sejam um testemunho, que cremos que o Senhor Jesus está voltando para nos salvar, Senhor amado. Que possamos viver com base nisso. Por favor, Senhor,
transforma o nosso ser. Olhe por nós. Capacita-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Faz em nós, Senhor, a obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Pai amado. Por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.